Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar sobre o espaço rural, tranquilo? Óbvio que do território brasileiro, não podia ser diferente. Olha só galera, a gente começa falando que a questão da agricultura dentro do Brasil é baseada em algo muito desigual, beleza? A gente não tem igualdade dos espaços rurais dentro do território brasileiro, tá? Porque a modernização da agricultura, e desde o nosso passado, na verdade, quando a gente fala do processo de ocupação dos portugueses, é um processo concentrador, beleza? A terra no Brasil, ela vai ser concentrada na mão de poucas pessoas, tá? Isso vai acontecer ao longo da nossa história e vai se perpetuar ao longo da nossa história como uma prática comum da agricultura brasileira. Por que isso acontece, gente? Porque o dinheiro manda. Então, quem tem capital para manter essas terras, quem tem capital para manter essas grandes propriedades, tá? Vai fazer isso sem problema nenhum dentro do território brasileiro. Show? Os pequenos proprietários, as pequenas pessoas que produzem no campo, elas vão ser em maior número, beleza? Mas elas vão concentrar, mesmo assim, uma quantidade de terras muito menor, tá? Do que as grandes propriedades que acontecem em um menor número. Show de bola? Olha só, é o que a gente vê aqui. Olha aqui, galera. A ocupação que nós temos dentro do espaço nacional, tá? Ela é uma ocupação feita principalmente pelas grandes propriedades. Olha aqui. Quando a gente pega propriedades que estão acima de 1.000 hectares, tá? 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol, um Maracanã, vamos considerar um Maracanã, 1 hectare. Quando a gente pega propriedades com mais de 1.000 hectares, a gente vai ter ali 48% dos estabelecimentos rurais tem esse tamanho de propriedade, tem mais que esse tamanho de propriedade, beleza? Quando a gente pega aqui o número, de 100 hectares até 999, representando 32%, beleza? Nós temos aqui, representando 18% as terras que estão entre 10 e entre 99 hectares. Nós temos com 1%, olha lá, terras menores do que 10 hectares. Então, os pequenos produtores, galera, eles geralmente nesse 1% aqui, nessas terras pequenininhas, beleza? E essa desigualdade, ela vai ser muito vista e entendida pela gente a partir dos processos agrícolas que nós temos no Brasil. Vamos dar uma olhada neles? Olha só. Deixa eu passar aqui e eu volto lá. Galera, o agronegócio, tá? Vai ser um processo de produção agrícola que não envolve, obviamente, só a agricultura ou a pecuária, tá? É um processo de produção que vai envolver vários setores da economia. Desde o primeiro setor, obviamente, que é a agricultura, até o terceiro setor, que é o comércio, por exemplo, tá? Então a gente vai ter, dentro do agronegócio, uma preocupação da produção agrícola acontecer em uma grande propriedade, produzindo só um tipo de cultivo. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil, que é o nosso principal, a soja, tá? Só um tipo de cultivo, para poder colocar esse cultivo no mercado, para poder vender esse cultivo, tá beleza? Então, a gente faz uma produção com muita tecnologia, com muitas técnicas de insumos agrícolas, como agrotóxicos, como sementes transgênicas, como as máquinas que vão ser introduzidas, fertilizantes químicos, ou seja, a gente coloca muito dinheiro nessa produção, tá? E essa produção com muito dinheiro, com uma transformação posterior também desse produto, no beneficiamento, a gente vai deixar ele mais caro, transformando ele, beleza? A gente vai expandir as nossas áreas de cultivo, tá tranquilo? Isso vai acontecer principalmente, galera, no Brasil, pegando a região sul e centro-oeste do território brasileiro, expandindo para o norte e expandindo para o nordeste, tá beleza? Vamos só dar uma olhada nesse gráfico aqui, ele fala assim, Brasil, agronegócio no total das exportações e importações. Números que são de 2000 a 2018, beleza? Nós temos aqui, exportações em vermelho e importações em laranja. Galera, olha a quantidade de produto que a gente exporta do Brasil. Olha a quantidade de produtos que o Brasil vai exportar vivendo essa lógica do agronegócio, beleza? É uma quantidade muito maior do que a quantidade que a gente importa, tá? E nós temos um principal comprador, que é a China, beleza? Isso é maneiro, gera muita grana e tudo mais, show de bola, só que tem um problema aí. Qual é o problema? É esse. Olha só, a expansão da fronteira agrícola que nós temos hoje, por conta dessas produções que acontecem no centro-oeste brasileiro, principalmente, ela vai ser uma expansão que acaba afetando o meio natural.
olha só, a gente está produzindo até aqui. Ah, mas a gente precisa produzir mais. Vamos avançar mais um pouco. Ih, mas a gente precisa produzir mais. Vamos avançar mais um pouco. Ih, a gente precisa produzir muito mais. Vamos avançar mais um pouco. Ou seja, a gente vai avançando na área de produção. E isso vai causando um desmatamento, um impacto muito grande, principalmente em determinados espaços naturais que nós temos. O Cerrado hoje, ele já foi muito impactado pela produção agrícola nacional e a gente vem impactando cada vez mais a floresta amazônica, porque a gente está indo em direção ao norte e está criando um arco ali todo de desmatamento. Não é original não. A gente vai chamar esse processo aí de arco do desmatamento, né? Que é o desmatamento que acontece na floresta amazônica por conta da expansão do cultivo, principalmente da soja no centro-oeste e também da pecuária bovina extensiva, tá? O gado solto ali, o gado solto, né, pegando pasto e tudo mais, vai expandindo cada vez mais essa fronteira agrícola, fazendo crescer essa área de produção e diminuindo as áreas naturais dentro do território nacional, tá beleza? Esse é um processo resultante e cada vez mais intensificado pela produção do agronegócio. Lembra? O agronegócio é quando a gente tem essa tecnologia implementada e a tecnologia ajuda nesse crescimento, ajuda nessa expansão. Porque a gente utiliza muitas máquinas, é um processo totalmente modernizado, tá bom? Totalmente diferente do que a gente vai ter na agricultura chamada de familiar. Olha só, galera, a agricultura que leva o nome de familiar é um processo agrícola que acontece em pequenas propriedades, que é para subsistência, que vai ter uma quantidade de mão de obra ali reduzida, porque ela vai ser familiar ou local, beleza? A gente vai ter uma preocupação de produzir para o consumo próprio e também para colocar no mercado o excedente dessa produção. A gente vai vender, né, o que sobra desse consumo para o mercado local. Ou seja, são produtores que utilizam de técnicas mais arcaicas, são produtores que utilizam de técnicas mais tradicionais para fazer as suas produções, beleza? E que vão abastecer o mercado interno. Olha aí, olha o gráfico, galera. Brasil, tá? Participação da agricultura familiar na produção de alimentos. Galera, quando a gente olha os nossos principais produtos que a gente consome, né? Eles vão ter uma participação da agricultura familiar que é gigantesca, beleza? A cesta básica, ela vem praticamente da agricultura familiar. Os produtos básicos, né, da vida do brasileiro vêm da agricultura familiar, tá? Uma coisa importante para a gente associar é essa relação. Olha aqui, de um lado nós temos o agronegócio, do outro lado nós temos a agricultura camponesa, tá? Vamos dar uma associada entre os espaços para ver como eles são diferentes? Vamos primeiro no agronegócio. O que o agronegócio ele vai ter mais? Crédito. Olha lá, 86% do crédito nacional vai ser voltado para o agronegócio. Galera, vamos olhar as terras. Olha aqui, terras. 76% das terras no território brasileiro são destinadas ao agronegócio. Aquelas terras chamadas de latifúndios, beleza? Produção para exportação. 60% do que é produzido no agronegócio é exportado, tá beleza? Somente 30% vira comida, vai para a sua mesa, vem para a minha mesa, beleza? E só tem 26% da mão de obra, beleza? Só tem 26% da mão de obra, porque o agronegócio ele necessita de uma mão de obra muito qualificada, beleza? A tecnologia necessita de uma mão de obra qualificada. Então não é qualquer pessoa que lida com esse produto, lida com esses produtos, né, com essa produção. Então diminui o número de empregos, graças às máquinas, graças aos insumos. Tem muita gente perdendo emprego no campo e sendo obrigada a migrar para a cidade, como a gente já viu esse processo, tá beleza? Do outro lado nós temos, olha só galera, o que o campesinato, o que a agricultura familiar vai ter para a gente? 74% dos trabalhadores rurais estão empregados no campesinato. 70% do alimento que chega até a sua mesa, que chega até a minha mesa, vai ser produzido por esse sistema, por essa forma de produção. 40% pode ser exportado, beleza? Nós temos 24% das terras somente, tá? O produto que chega na tua mesa é plantado em pequenas propriedades, ou seja, a quantidade de terras é muito baixa. E por último, o crédito, galera. Nós temos só 14% do crédito destinado a uma produção de alimentos que é para o mercado nacional.
Enquanto 86% do crédito é para uma produção que vai ser exportada e é uma produção de grão, é uma produção geralmente de um tipo de grão para exportação, muitas vezes para virar ração para o gado. Tá beleza? Então, essa é basicamente a diferença que nós temos dentro do espaço agrícola nacional, tá? Só para dar uma recapitulada antes da gente terminar. O agronegócio acontece aonde, principalmente? No centro-oeste, se expandindo para o norte e nordeste brasileiro, causando impactos diretos na vegetação natural, tanto no cerrado quanto na floresta amazônica, tá beleza? Show de bola. A gente vai ter, então, muita tecnologia nesse agronegócio, a gente vai ter grandes propriedades e a gente vai ter muita grana circulando por esse agronegócio. Em contrapartida, nós temos a agricultura familiar, galera, que vai ter uma quantidade menor de terras, um número muito maior de pessoas trabalhando com ela, uma linha de crédito muito pequena também, e o mais importante, concentrada, ela atua em vários lugares do Brasil, em várias regiões do Brasil, mas a concentração da agricultura familiar vai se dar no Nordeste brasileiro, tá beleza? Galera, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido muito bem. Qualquer coisa, volta na aula, mas a gente tem os nossos encontros virtuais, a gente se fala depois, tá bom? Beijão, galera, até mais, cuidem-se!